Fala galera, tudo certo? Papo de Boleiro no Pedaço, estamos de volta. Para você acompanhar o programa, você sabe, tá aí as redes sociais na tela, é só você participar, dar o seu alô, se inscrever no canal e pronto, você está participando com a gente do Papo de Boleiro, que você sabe, aqui a conversa é diferente. E hoje a gente vai conversar com um cara que, pô, meu amigo, ó, mais de 3 décadas, cara, é um dos grandes narradores do esporte brasileiro e, para quem não sabe, voz também marcante em vários canais aí, Discovery, History Channel, National Geographic. A Prieto vai contar tudo isso pra gente. Tá aqui o Nivaldo Prieto. Fala, Prieto. Eu com essa voz e taquara rachada, perto da voz de trovão, do cara, eu fico até envergonhado, cara. Mas obrigado pela presença. Imagina. Estou muito feliz por estar aqui, evidentemente, e de acompanhar o seu trabalho novo, né? Porque essa plataforma, para nós principalmente, é uma grande novidade, a gente até falava sobre isso agora há pouco, e sabendo que você está decolando aí, fazendo sucesso, e eu fico muito feliz por isso, e vou pegar carona no teu voo aqui agora. E, Prieto, um lance muito louco, eu me lembro da tua estreia na Band, quando a gente começou a trabalhar junto, acho que foi um jogo, 97. Não sei se foi Criciúma ou Florianópolis. Foi em Florianópolis, foi Flamengo. Tava eu, você, o Calçade, eu não lembro se o outro repórter era o Tomé ou era o Márcio Moron. Eu lembro que tinha o Bonfim na cabine comigo, né, no trabalho de áudio, saudoso, queridíssimo Calçade comentando. Era o Calçade que estava nos comentários? Era o Calçade. Não. Era o Calçade. E o Godoy. Não era Calçade. Não, eu fui para Bandeirantes. Você está falando de 97. Sim, isso. Não, eu fui para Bandeirantes. O Calçade foi na Record depois. Foi na Record. Era o Mauro Betting. Mauro Era o Mauro, né? E acho que o Godoy estava também. O Godoy foi na Record. O Godoy ainda apitava. Não estava fazendo muita loucura ainda. Mas Floripa foi um jogo do Flamengo contra, se eu não estou enganado, o Vélez Sarsfield. Era Libertadores? Não era. Mercosul. Tinha tanta Supercopa. Eu lembro que da estreia, cara, a gente conversou antes do jogo. Foi legal. E olha quanto tempo que a gente está falando. Mas, Preto, você tem quanto de profissão, cara? 40 e... Avisa que você está gravando em 2024, né? 2024 nós estamos gravando. Isso aí fica para a eternidade. 42 anos. 42 anos. Eu comecei no rádio em 82, mas em pouquíssimo tempo já entrei na televisão também. Depois eu saí do rádio em 94, já não dava mais para conciliar tanta coisa. E aí fui tocando só a televisão. A partir de... Perdão. Eu saí do rádio em 94, mas televisão desde 84. Então são 40 anos de televisão, 42 de profissão. Você também foi uma voz padrão da Globo, né, cara? Fui, então, a primeira televisão que eu trabalhei foi a Globo. Eu cheguei lá em 84, fazendo o primeiro cabine, né? Chamava-se cabine. Locutor de cabine. Acho que nem tem mais, né? Porque era ao vivo. E muitos locutores temiam fazer aquilo ao vivo, porque aquela programação da Rede Globo, que era uma audiência absurda, erros eram imperdoáveis, era cortado. Então, imagine você numa audiência, como é que eu posso falar de Ibope hoje, daquela época? Uma novela, por exemplo, Roque Santeiro. A audiência do Roque Santeiro superava, assim, 60 pontos. Era um negócio absurdo. Você entrava no intervalo. Entrava no intervalo e no final. O final era mais longo, né? ZYB 850, Rede Globo, São Paulo, 20 horas e 12 minutos. Amanhã, no Fantástico, você... Aí eu me lembro que tinha assim, assista agora Jornal da Globo, e logo depois a minissérie... também não lembro, qualquer minissérie. E aí, no rodapé, vinha... Isso que é um grande barato. Já está à venda a trilha sonora da novela Que Rei Sou Eu. Isso! Como é que era? Em
disco e cassete, alguma coisa era assim, né? cassete. Mais um lançamento, som livre. LP cassete. Exato. E Nossa, rádio você mudou trabalhou tudo, onde, né? cara? No Eldorado, não foi? Rádio, eu comecei na Antena 1, foi a primeira rádio Aí que eu era locutor de trabalhei. música. Ali era música, FM, né? FM. Trabalhei na Antena 1, trabalhei na Metropolitana, trabalhei na Musical, gravei, fui locutor para a rede toda, a LC. Que mais? Eu estou primeiro, Transamérica, e aí quando eu fui para Eldorado, aí na Eldorado eu passei a ser apresentador de jornal. Da Eldorado, AM, Jornal Eldorado, Jornal da Tarde e tantas outras coisas. Coberturas de guerra, aquela tempestade no Iraque, deserto, deserto, Irã. exatamente. Naquela época, a gente fazia cobertura com um monitor, né, da CNN dentro do estúdio e, através daquele monitor, destacava todos os correspondentes do Grupo Estado de São Paulo, né, porque Eldorado era o Grupo Estado, o Estado de São Paulo, o Jornal da Jornal Tarde. da Tarde e a Agência Estado. Então, a gente tinha os correspondentes, né? O Milton Bly, em Paris, tinha William Vac. William Vac era, se eu não estou enganado, Washington. Moisés Rabinovich, no leste europeu. A Sônia Ambrósio ficava nos Emirados Árabes. Então, era uma tremenda cobertura, uma potência, né? O Grupo Estado, Sim. naquela época. Então, ali eu fui aprendendo muita coisa, no AM e tudo mais. E depois da Eldorado, eu comecei a narrar na Eldorado. Sim, quando começou o projeto de esportes De lá, né? esporte lá. Eu comecei a narrar em 92. Mas você já pensava em ser narrador de esportes? Não. Não. Eu fui, inclusive, Fernando, pego de surpresa na primeira narração que eu fiz. Entrou lá, falou, faz aí. Porque a coisa era mais ou menos assim. A história é longuíssima, né? Eu vou tentar abreviar aqui um pouco para você. A história era assim: a gente começou a fazer um programa de esportes no sábado. Na verdade, não era um programa de esportes. A gente usava os cadernos dos jornais, Suplemento de esporte. Fiquei com medo de confundir suplemento com vitamina, mas era suplemento mesmo. Então você tinha. Era suplemento? Era suplemento de esporte. Dos cadernos do jornal. E aí o Estadão tinha um jornal, um caderno chamado Caderno de Sábado, que trazia tudo de cinema, de teatro, enfim, cultura, de um modo geral. Uma revista. E aí o João Lara Mesquita me chamou na sala e falou: Prieto, eu queria te dar uma missão. Falei: qual é? Ele falou: a gente precisa trazer, porque tinha o Jornal da Tarde, que era o jornal que eu apresentava. Ele falou assim: a gente está pensando em trazer agora o Caderno de Sábado. E aí a gente tem o Jô Soares, tem o maestro Diogo Pacheco, tem bastante gente para você entrevistar aqui dentro e tal. Tem o João, que é de música e tal, enfim, tanta gente ligada à cultura. Sempre o casting do Estadão era fortíssimo. Generoso, né? forte. Você pode fazer o Caderno de Sábado? Eu falei: posso. Aí convidei o Vinícius França, saudoso também, faleceu faz pouco tempo. Falei: Vini, o João me deu uma missão e eu preciso da sua ajuda. Vamos fazer o Caderno de Sábado juntos? Ele: bora. Cara super gente boa, falou: vamos fazer. Montamos o Caderno de Sábado. Fernando, ele começava meio-dia e ia até 7 da noite. Tá louco. 7 horas de programa. A cadeira fica até amassada. Entendeu? Então, entrevistava gente, de novo, teatro, cinema, show musical, isso, aquilo, tal. E aí, falava: porra, vamos inserir o esporte aqui? Eu falei: mas o esporte não tem nada a ver, né, com o Caderno de Sábado. Aí o Vinícius insistiu, falou: não, vamos, faz aí uma entrevista ou outra, porque a gente não aguenta mais, cara, 7 horas, não tem mais de onde tirar assunto. Tá bom. Por acaso, naquela semana, eu fiz uma entrevista com o árbitro Margarida. Lembra do Margarida? Até hoje ele trabalha em shows, espetáculos, jogos beneficentes e tal. Então, aí vou entrevistar o Margarida. Aí entrevistei o Margarida durante acho que 2 horas, gravando ele, sei lá, na quinta, sexta-feira, para entrar no Caderno Sábado. Então, deu lá 2 horas de entrevista e aquilo teve uma tremenda repercussão, porque ele era muito bom para conversar, muito bom.
Ele fez até umas brincadeiras Cara lá com o inteligente. Renato Gaúcho, né? Falando, ele é lindo, eu adoro a vida, né? Brincou e tal. Então aquilo teve uma baita repercussão. E aí o Vini falou: tá vendo? Tá vendo? É o esporte. E aí foi. E o que aconteceu? O esporte, aquela entrevista de 2 horas, foi ganhando corpo, Mudou o programa. abraçou o Caderno de Sábado e virou um programa de esportes. Só que eu passei a ter o mesmo problema. Começava ao meio-dia e ia até às 7 da noite. Mas e narrar, cara, que é diferente, né? Então, vou chegar aí. Aí chegou para a rádio o Mário Lúcio Marinho, Sim, porque Mário foi Lúcio o Marinho. editor do JT Sim, durante muito tempo. Já era do grupo. Mário Lúcio foi seu editor-chefe. Ari Pereira Júnior. Trabalhei com o Ari também. O Arizão, então, Trabalhei. produtor e repórter. E aí começamos a tocar o programa, 7 horas. Aí narrava Fórmula 1, né, no começo, né, que já foi para o domingo também, e Fórmula Indy, e programas esportes amadores, olímpicos, isso, aquilo, e futebol, entrevista. Aí o Marinho falou: olha, tá duro, hein? 7, 8 horas, tá difícil. Só nós 3, para fazer uma programação dessa, a gente precisa começar a mandar o Ari para os estádios. Então tá bom. Aí o Ari passou aí para o campo. Então aí o programa ganhou o domingo. Então no domingão ia fazer o programa de esporte, começava lá, aí mais cedo, começava às 11 horas da manhã. Então o Ari chegava, por exemplo, Pacaembu tinha jogo todo domingo, né? Lembra? Sim. Todo domingo tinha jogo no Pacaembu. Então Corinthians e Botafogo. O Ari já entrava 1h30, 2 horas de estádio, e aí a gente ganhava um baita de um fôlego fazendo isso. Só que o programa só crescendo. Aí o Marinho passou a ir para o estádio também, porque entendeu que só o Ari não estava dando. Aí o Marinho foi para o estádio. Quem faltava aí? Você. Eu ia fazer o quê no estádio? Ancorar o programa de lá? Eu ancorava do estúdio da rádio, da Eldorado. Aí passei aí para o estádio também. Aí os caras olhavam para mim na cabine e falavam: pô, jogo rolando, você vai fazer posto. Posto tem o Ari, tem um comentarista, narra. Foi assim. Começou. Comecei a narrar. Você nunca tinha imaginado narrar Nunca, futebol? nunca. O meu sonho, já que você foi lá atrás, em 82, o meu sonho era ser apresentador de telejornal. O meu sonho era... Sentar na bancada ali. Era ser um Cid Moreira, um Sérgio Chapelin. Esse era o meu sonho. Era isso que eu queria fazer. Até eu entrar na Globo. Quando eu entrei na Globo e vi no estúdio eles apresentando o Jornal Nacional, eu fiquei, evidentemente, encantado com aquilo tudo, mas foi ali que eu conheci o tal do teleprompter. Explica para o teu pessoal aí o que é o TP. Não, é ler. O cara escreve lá, lê o jornal. Que eu acho muito difícil. Eu prefiro improvisar do que ler, cara. Então, mas eu vinha da escola do rádio. Então. De 7 horas de improviso. 7 horas de improviso. Se você erra uma vírgula, você perde o texto aí... Aí eu ainda perguntei para o pessoal no estúdio, eu falei: eles estão apresentando o jornal lendo ali, né? Lendo ali, é o TP. Eu falei: e eles saem ali do que está escrito? Não, aquilo que está na mão deles é o jornal exatamente que está no TP. Eu falei: e o boa noite? Ele falou: está escrito. E o até amanhã? Voltamos a... Está escrito. Eu falei: não quero mais, não. Ô, Preto, mas aí você também... Hoje mudou isso, né? Não, tem mais liberdade. Hoje você tem o âncora, que é como na escola norte-americana, que o cara adquire o direito de opinar sobre a notícia que ele está dando. Isso é uma conquista. Né? É uma conquista. Antigamente era uma conquista, hoje virou uma zona. Qualquer um faz. Anos 80 era completamente diferente. Você também trabalhou com narração de documentários, né? Fiz muito, dublagem. Você fez dublagem? Fiz também. Do que? De filme, novela, desenho? Você sabe que aí eu já narrava. Qual personagem mais que você lembra? Então, eu já narrava. Aí eu dublava numa produtora ali na rua Casa do Ator. Aqui do lado. É aqui pertinho, né? É aqui pertinho, na rua Casa do Ator. Era Clone. Clone. Eu dublava muita coisa lá na Clone. Estava começando e tal. E narrava Discovery Channel, como você falou. Que negócio de animais. Exatamente. E eu estava narrando muito aquilo. Muito. Então, o pessoal se encantou comigo. Não sei, com interpretação, voz. E me chamavam direto. E eu não saía dos estúdios. E tinha algum personagem conhecido que você dublava? Mas ali eu estava narrando os programas.
Aí uma diretora me chamou e falou assim, escuta, você não quer dublar? Eu falei, mas eu já faço algumas dublagens. Não, você não está entendendo. Dublar filme. Filme, dublar filme. Eu falei, eu não tenho essa experiência e tal. Não, mas eu vou te dar aqui algumas pontas do filme para você fazer. Aí começou a me colocar lá para fazer alguns delegados, entendeu? Alguns xerifes. E eram participações pequenas. E ela se encantou comigo. E aí surgiu, à época, a oportunidade, porque iam trocar, pelo menos foi o que me passaram, iam trocar a voz do Tom Cruise. Ele falou, e vai começar aí uma franquia, e ele vai fazer vários filmes, e a gente precisa de uma voz só. Que era Missão Impossível? Eu acho que sim. Aí eu fui na Bandeirantes e falei com o Juca. Falei, Juca, pintou, né? Ele falou, não, pode, tudo bem, não tem problema nenhum. Pode fazer, legal, bacana, vai ser bom para você, ótimo, legal. Aí voltei lá, falei, olha, a Bandeirantes autorizou, posso fazer sim. Como é que funciona? Falou, olha, é diferente de você vir aqui narrar Discovery Channel, de qualquer outra coisa, que você escolhe o dia que você quer gravar. O filme não. O filme é a locação, o dia que tiver a gravação, a gente te chama, você tem que vir. Falei, mas e se eu estiver viajando, fazendo jogo? Na época não existia esse negócio de você gravar coisa. Não. O dia que tiver a gravação, você tem que estar aqui. Falei, não vou me comprometer com vocês. Não tem como. Não dá. A gente viajava, você lembra? Sim, a gente vivia juntos, né? Brasil inteiro. Então, esse foi um impeditivo. Né? Fazendo o esporte, narrando televisão, não dava para eu me programar para fazer tanta dublagem. Mas eu continuei fazendo o Discovery Channel, essa coisa toda. As formigas africanas. As formigas, o crocodilo, o jacaré, alligator, aligatores. Cara, é engraçado. A primeira vez que eu vi, eu gosto muito desses documentários, e um dia eu estava assistindo, eu até falei, pô, eu conheço essa voz, cara. Ela é familiar, né? Eu falei, esse cara, eu me perguntei, falou, eu faço, não sei. Cara, muito engraçado. Mas, Preto, até chegar nisso tudo, cara, a vida, você vem da onde, cara? Você nasceu aonde? Eu nasci em São Paulo, eu nasci no Ipiranga, mas eu nunca morei no Ipiranga. A minha família, né, meus pais moravam em Guarulhos, meus pais saíram do interior de São Paulo, foram tentar a vida em Londrina, no Paraná, casaram-se em Cambé. O meu nono veio desbravar alguma coisa em São Paulo, chegando em Guarulhos. Depois de X meses, trouxe o meu pai, depois de X meses a minha nona, depois a minha mãe e por aí vai. E eu nasci no Ipiranga, mas fui criado em Guarulhos. E o começo da minha vida, evidentemente, que fora de rádio, televisão, eu comecei como engraxate. Né? Eu morava na Avenida Carlos Ferreira Endres, 844, do bairro Itapejica, em Guarulhos. E eu morava, a rua que eu morava tinha uma padaria na esquina do lado direito e uma outra padaria na esquina do outro lado esquerdo. Eu só me lembro o nome de uma. Era Panificadora Mãe do Céu. Mãe do Céu, era padaria aqui da direita. Do outro lado eu não me lembro o nome. E aí o meu pai era motorista e o meu tio motorista. Aí aquela turma de Londrina, pessoal do Paraná, todo mundo começou. Motorista de ônibus, cobrador de ônibus, motorista de táxi, aquela coisa toda, com DKV para cá, DKV para lá. Lembra disso? Foi taxista e teve um DKV. DKV, então. Teu pai foi taxista, então. Foi. Dois tempos. E o meu tio Edson, que a gente chamava de tio Edson, muito querido, para me ajudar, ele falou assim, por que você não engraxa o sapato do tio? Eu te dou aí 50 centavos. Porra, eu estava todo dia na porta da casa dele, esperando ele chegar para pegar o sapato dele, que eu queria engraxar o sapato dele e ganhar os 50 centavos. Comecei a engraxar o sapato dele, e aí no meu aniversário, o meu pai me deu de presente uma caixinha que era um kit. Uma latinha de Nugget. Uma latinha de Nugget. Aí eu falei para minha mãe que eu precisava de uma escova, foi lá no banheiro, pegou uma escova velha de dente, colocou ali dentro, já tinha a flanela e a escova. Para dar o brilho. Para dar o brilho. O lustre. Era isso. E aí eu comecei a buscar um espaço na padaria para engraxar sapato. Mas, pô, eu era muito menino, tinha 11 anos. É claro que os meninos de 15, 16 anos me botavam para correr.
sobe daqui, moleque, sai daqui e tal. E os caras me botavam para correr. E eles tinham caixa de engraxate, aquela que Sim. bota no ombro e vai de uma padaria para outra. E eu cheguei com a minha latinha, e aí o pessoal, uns que conheciam meu pai, a minha mãe, falaram, não, eu quero engraxar com ele. Só que eu não tinha onde o cara sentar. Então eles me ajudavam, eles sentavam nos degraus assim da padaria, no chão. Eu começava a engraxar o sapato ali. A minha carreira estava indo bem. Estava indo bem, porque eu só conhecia sapato preto. Até o dia que sentou um cara com sapato marrom. Só que eu só conhecia a graxa preta. E eu mandei a graxa preta no sapato do cara. Acabei com o sapato dele, cara. E era engraçado porque a maioria, quase todos, é cultura do passado, né? Você falar isso hoje para molecada, fala, um negócio meio sem sentido. A maioria sentava para engraxar o sapato, esticava a perna assim e abria o jornal. É isso aí. Começava a ler jornal. E o cara só ia olhar para o sapato dele quando você batia, né? E falava, oh, tá pronto. Né? Batia escova, né? O marrom, Aí eu comecei a engraxar o sapato do cara e eu tentava olhar para ele e eu só via o jornal. E eu olhando, falei, putz, o sapato tá ficando estranho. Eu tinha 11 anos, Fernando. Tinha 11 anos, era uma criança. E 11 anos naquela época era muito mais criança do que um garoto de 11 anos hoje. Com tanta informação. Né? Com tanta informação. A gente era mais inocente. Você não tinha referências, você não tinha recursos, não existiam fontes de informação como tem hoje. Pô, meu filho, teu filho, que são... Pô, YouTube eles assistem desde molequinho, então vê tudo. A malandragem era outra. É outra. Então eu comecei a ver aquele sapato ficando preto, marrom, tudo manchado e tal, e eu olhava, eu só vi o jornal na minha frente. Cara, foi um desespero. Um desespero. Vou falar uma coisa, eu já contei essa história mais de uma vez. Eu só não contei um detalhe. Eu vou falar aqui pela primeira vez, eu me emociono. Eu fiz xixi no calção. Sabe, usava shortinho, né? Sim. Calção, mina. Eu olhei, fiquei com tanto medo, comecei a fazer xixi. Você até se emocionou, preto. Que eu me lembrei disso. E aí o cara olhou e falou, pô, né? O que você tá fazendo? Aí ele olhou o sapato. Cara, ele ficou tão mal. Ele tirou o dinheiro do bolso e falou, tá aqui, ó, pagamento do teu sapato, isso aqui é pra você comprar graxa marrom. Eu volto amanhã. Cara, foi legal. Eu nunca tinha falado isso. Pô, Mireto, você te marcou, quase tá emocionado, cara, chorando, cara. Porque, cara, você imagina, 11 anos, não é nem o meu sentimento hoje. É como se eu estivesse vendo o meu filho, cara, numa situação, num apuro desse. Você imagina o apuro? Sim, cara. É que você pegou um cara humano, um cara legal pela o cara frente. foi sensacional, sensacional. Ele tirou o dinheiro do bolso mesmo, falou, tá aqui, ó, quanto é para engraxar? Uma atitude diferente poderia ter mudado a tua vida, cara. Uma atitude diferente desse cara. Pois é. Uma atitude diferente desse cara poderia... Olha como são as coisas, cara. São pequenos detalhes que às vezes encaminham a vida da gente, cara. É um negócio maluco, cara. Mas, enfim, e foi isso mesmo. Eu comecei a olhar o sapato do cara e eu queria falar com ele. E ele não virava a parte. Só vi o jornal, né? O jornal abertão, né? Ele lendo o jornal. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? E eu passava mais graxa. Aí eu peguei a flanela espalhou tudo. Eu peguei eu não tinha mais o que fazer. Não tinha mais o que fazer. Aí eu falei... E agora, onde eu vou? E o xixi foi de medo, Preto? De nervoso? De medo. Medo. Eu percebi que a minha perna começou a ficar quente. Nem eu sabia o que estava acontecendo. Loucura, aí eu olhando, aí eu vi que o xixi estava escorrendo assim na calçada e ele viu. Falou, o que está acontecendo aí? Então, aí ele viu o sapato todo manchado. Aí eu comecei meio que chorar também, né? Sim. Aí... Cara, parece que eu estou vendo isso agora. Eu fiquei apavorado. E eu não sabia explicar, porque na minha cabeça... Só existia preto. Eu não entendia o que estava acontecendo. A verdade é essa. Né? A questão é essa. Eu não entendia o que estava acontecendo. Então, a minha cabeça, deu um nó. Aí o cara olhou... Fechou o jornal, falou, não, garoto, tá bom. Meteu a mão no bolso. Quanto é? Não lembro, R$1, R$2. Não era nem real. E você comprou a graxa marrom depois?
Cara, eu comprei... Ou acabou porque eu a contei, carreira não, de- eu saí dali e contei para minha mãe. Aí a minha mãe foi não era supermercado, era A vendinha a da vendinha. esquina, né? Foi na vendinha do seu Carlos e comprou a graxa marrom. E comprou uma outra que servia para todos os sapatos, com o dinheiro que eu dei para ela. Aí ela falou, ó, tá aqui, ó. Agora não vai fazer mais isso. Era diferente também. A mãe era diferente também, né? Quase apanhei, né? Quase, eu falei, pô, você estragou o sapato do homem e tal. Mas aí eu desisti. Aí eu falei, não, eu vou vender sorvete, que é mais fácil. Aí eu fui vender sorvete. Foi vender picolé. Fui vender picolé. Era de isopor Caixa de ou carrinho? isopor. Caixa de isopor. Pesado, né, cara? Pesado pra caramba. Fiz uma bobagem também. Quebrei também. Como empreendedor. Por isso que eu sou narrador. Senão eu seria o dono da Bandeirantes, da Paramount. Aí eu fui vender sorvete. Cheguei na fábrica de sorvete. Falei, pô, tem uns amigos da escola. Tem uns amigos da escola que estão vendendo sorvete e pediram para eu vir aqui. Mas você é muito moleque, você é muito novo. Você não aguenta com a caixa. Não, eu aguento sim. Pô, mexe com o brilho da gente, né? Eu aguento sim. Dá uma caixa aí que eu aguento sim. Vou te mostrar e tal. Aí ele falou, ó, vamos fazer o seguinte. Resumindo também. Eu vou te dar aqui 10 picolés. Você bota aqui nessa caixa, você vai vender esses 10 picolés. Quando você tiver dinheiro suficiente, você vai comprar a caixa de isopor. Para você continuar. Tá bom. Falei, pô, mas 10 era ruim, por quê? Eu não podia ir muito longe da fábrica, tinha que ficar vendendo ali pertinho, para voltar lá e pegar mais. E começou assim, aí vendi 10, depois peguei mais 5, vendi mais 5, para comprei a caixa. Não fiquei feliz com aquela caixa, eu queria a caixa grandona, que os caras que eu via vendendo, eram, nossa, a caixa grandona metia 30, 40 picolés. Aí peguei uma caixa grandona, saí para vender o picolé, tudo que eu estou te contando é Guarulhos. Aí fui para uma avenida, perto acho que é Salgado Filho o nome da avenida. Uma avenida de duas pistas, e entre as duas pistas um canteiro gramado. Um canteirinho gramado. É aqui que eu vou pôr a caixa. Pô, só que aquele canteiro gramado tinha lugares que a pista da direita subia, da esquerda descia, o gramado ficava assim, uma descida, gramado. Qual era o calçado que eu usava? Conga. Eu usei muito. Conga. Também. Eu com o meu Conga Pra quem não sabe, entra na internet, é o que é Conga. Vê Conga, veio, azul. Tinha azul, vermelho? Não, vermelho foi depois, era azul. E o chuleque dava aqui. Nossa Senhora! Ele e o Quixote. Tinha que deixar do lado de fora da casa. Não podia entrar em casa. Era terrível. Era plástico, borracha, né? Asa que dava, brincadeira. Aí tinha uma feira ali, não lembro o dia da semana. E eu fui lá para essa feira, falei, pô, vou vender picolé ali, pô, aquelas senhorinhas vão me ajudar, né? Vão comprar sorvete pra caramba. Aí fui lá, comecei a vender picolé, andando com ele, a mesma coisa. A moleque, sai daqui, moleque, vai vender para lá. E já tinha uns caras maiores, né, de 17 anos e tal. E eu só correndo dos caras grandes, né? Que delícia que era isso, né? Era tão de ver, hein? E aí, pô, eu com a caixa no pescoço, pesada pra caramba, tudo marcado, né? Daquela corda, tira. Pô, eu tonto, rapaz. Para ir de uma pista para outra, eu subo assim no meio-fio, na guia e meto a conga no gramado. Quando eu meto Desceu. Escorregou. Aquilo era plástico. Lembra que escorregava? Escorregou e pá! Arrebentou a caixa de isopor no meio, mas voou picolé assim uns 4 quilômetros de distância. Perto de onde ficavam os carrinhos de carreto. Sabe o que é carreto? Sei, da feira, pô. Fazer carreto. Você empurrava, às vezes, a própria rodinha de carrinho de feira. Então. As senhoras saíam da feira, você fazia o carreto. Não derreteu um picolé. A molecada dos carretos, pô, pegaram os picolés. Aí você voltou na fábrica. Aí voltei na fábrica, ali eu não chorei. Mas voltei na fábrica só com a tira e os pedaços de isopor. Falei, pô, quebrou a caixa, o cara olhou pra mim, e agora? Falei, vamos fazer uma coisa, quanto que eu estou te devendo? Porque eu tinha que devolver o dinheiro para ele, para pagar o picolé. Ainda era, como é que eu posso dizer? Era comodato, né? Com o picolé e comodato. Se vender, eu pago. Pode aqui te pagar. Enfim, aí trabalhei mais uns 3, 4, 5 dias da semana, sem ganhar absolutamente nada, para pagar a caixa de isopor. Quando eu acabei de pagar, ele falou, quer outro? Eu falei, não
Não quero não, porque eu tenho uma oferta de emprego agora na feira. Você foi trabalhar na O feira. japonês que viu eu cair com a caixa de uma barraca de ovos, me É. ofereceu um emprego. Você foi vender ovo na feira. Aí eu fui vender ovos. Lá você não quebrou nada. Só ovos. Não, mas aí o ovos não tinha jeito, é acidente, né? Vida fácil, hein, Preto? Foi assim, cara. Puta, que dureza, né? Seu pai taxista. Meu pai taxista, minha mãe costurava para fora. Pô, igual a minha mãe, cara. Minha mãe costurava pra fora e meu pai taxista, cara. Minha irmã trabalhava numa metalúrgica. Cara, foi isso aí. O começo foi Depois da feira, caminho. já começou. Quando você descobriu que você podia ser? Porque você cresceu, a voz, né? Já amadureceu e tal. Aí eu comecei a tocar na noite, como disc jockey, não era DJ. Era disc jockey, eu comecei a tocar na noite como disc jockey, fui aprender a tocar bateria e tudo mais, e comecei a dar baile. Primeiro chamado baile de garagem. Sim, fiz isso. Eu tinha equipe de baile. Então você também? Na Santa Ifigênia, comprava os alto-falantes, montava a caixa. Isso aí. Desrosqueava a lâmpada, você punha umas pastilhinhas para ficar piscando. Luz negra. Estroboscópica. Exatamente. Só que a gente começou a tocar aquele globo, né? Cheio de caquinho de vidro e tal, o canhão de luz. Nossa Senhora. E aí o começo, né, de fazer baile de garagem, começar a equipe e tal, ganhar um dinheirinho, a gente fazia com um aparelho Sharp 3 em 1. Sim. O que era o 3 em 1, para quem não sabe? Na época o campeão era o Quasar, quem tinha um o Quasar era outro, como diz o Bruno Henrique, outro Os caras não sabem nem hoje o que é Quasar. 3 em 1, explica aí, Preto. Era tudo 3 junto. em 1 era um único aparelho, compacto, era toca-disco, toca-fita, cassete e rádio. Era isso, só que o rádio você não usava no baile, né? Você usava do disco ia pro cassete, do cassete ia pro disco. Não tinha como mixar. Não, era aquilo ali. O Quasar, depois, Quasar 5.500 e tal. Aí pretinho. Depois foi quando eu fui no clube, preto, escrito branco, lindo. Botões de Exato. Aí já fui para Technics, né? Um Picard. Aí já mudou a vida, né? Akai de rolo. Akai de rolo, né? Então, aí já foi outra história. Aí eu comecei a tocar em baile clube. E também tem uma historinha. Eu era garoto, né, adolescente já, eu tocava, só que o juizado de menor frequentava os clubes. Lembra disso? Sim, os caras não deixavam menor de 16, exatamente. Não podia. Aí, e os bailes eram das 10 às 4, exatamente. Aí eu tinha que me esconder atrás lá das caixas, ficava escondido quando passava o pessoal do juizado de menor. Pendurado aqui. Exatamente. Nunca fui pego. Eu comecei a tocar ali. E ali a gente começou, o clube falou, a gente precisa atrair mais público e tal, vamos começar a fazer show, papapá. E tinha aquela moda de a Rádio Antena 1 vai estar no Clube Espéria, vai estar no Acre Clube, vai estar lá no 1º de Maio, Juventus, o baile da Rádio Cidade e tal. E aí eu comecei a levar para o clube que eu tocava também. Vamos trazer o pessoal da Antena 1. E o pessoal da Antena 1 foi lá. E eu fazia o baile e o DJ dava um recado, né? Me metia a pegar lá um microfone, um shure e, sorteava camiseta, sorteava disco, sorteava fita cassete. Era uma forma de você... Entrada pro domingo que vem. Pro domingo que vem, pro baile das saudades, né? O baile enfim, inventava um monte de coisa. O baile do Tim Maia, que só tocava Tim Maia durante 1 hora, enfim, era um sucesso. E aí, cara, eu me lembro do primeiro baile com o pessoal da Antena 1. Então, o Arnaldo Sacomani tinha um programa na rádio Antena 1 chamado Contatos Imediatos, que ele fazia com o pessoal uma viatura de frequência modulada na Rua Augusta, ali, era um barulho, mas eu estava lá em Guarulhos. Levei o pessoal para lá para fazer o Contatos Imediatos e entrava a Antena 1 ao vivo de lá. Quando eu vi pela primeira vez o locutor chamado José Augusto Arnelas empunhar aquele microfone que eu trabalhava e abrir a boca, eu não acreditei naquilo. A voz do cara tomou conta do salão. Eu era pequenininho, né? Em termos de voz, era pequeno. O Zé pegou, aí veio o Antônio Viviani,
Aí veio o Pedro de Alcântara, o próprio Arnaldo Sacomani, eu vi aqueles caras se comunicando. Eu falei, porra, é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer. E eu não tinha me ligado ainda, Fê, que na minha casa eu tinha um rádio que eu ficava o tempo todo ouvindo aquele rádio AM, FM, difícil de pegar, e eu ficava ouvindo, eu passava horas e horas, eu já estava apaixonado por nós aquilo. somos da época que não existia o FM, era só o AM. Só o AM. Ondas curtas, Ondas depois, curtas, quando veio o ondas FM, médias, foi um negócio... Você tinha que comprar um rádio novo para poder sintonizar o FM. Aí eu descobri, hoje eu olho para trás e falo, foi ali que eu me vi fazendo aquele negócio de falar no microfone. Foi ali que despertou. Mas à época eu falei, eu quero ser locutor de rádio. E a hora que você foi falar em casa que eu quero ser locutor de rádio? Então, aí, putz, eu tinha começado a estudar eletrônica, já estava indo por outro caminho, e eu já tinha emprego, já tinha começado, eu era informante comercial, office boy, auxiliar de escritório. Que é informante comercial? Informante comercial era um cara que não existia internet, não existia nada disso. Informante comercial, por exemplo, eu fui informante comercial de uma empresa chamada Xiaomi SA Indústria e Comércio. Era uma companhia têxtil que, inclusive, vestiu a seleção brasileira através da grife Guy Laroche, fazia Adidas aqui no Brasil. E informante comercial era o cara que pegava todas as fichas dos possíveis clientes da Xiaomi e ia trocar informação com os outros clientes, de porta em porta. Então, por exemplo, eu ia ali para a região do Brás, Tatuapé, ali, a Starup, a Elos, que mais? Starup, Elos, Soft Machine? Tinha Soft Machine. As fábricas eram todas ali na região do Brás, Celso Garcia, ali, Travessa da Rangel Pestana, e eu ia buscar informação. Então, eu trazia aqui para você, olha, tenho isso. É isso aqui, são esses os clientes. Então, você vai preencher tudo aqui no seu departamento aí de vendas, e eu passo depois de amanhã para pegar a ficha preenchida. Então, eu passava em todas as fábricas, distribuindo todas as fichas e já pegando as outras de outros clientes. Coisa que hoje o cara faz do computador e já tem uma planilha, um programa. Era isso, informante comercial. E a hora que você falou, eu vou para outra. Então, aí eu falei, eu quero fazer teste na rádio. Eu quero trabalhar em casa, porque os caras estão lá, isso aí não é... Não, o meu pai foi um baita incentivador. Meu pai era, super avançado. Falou, vai, toca. Minha mãe, né? Pai e mãe, as diferenças. Minha mãe, não, você já está trabalhando, você está registrado, eu não sei o quê, você tem almoço lá na firma, o que mais que tinha? Tem férias, você está tendo fundo de garantia. Passe de ônibus. Passe de ônibus e tal. Não. E meu pai, vai. Eu falei, enfim, eu preciso fazer teste. Aí eu falei para o Zé Augusto, para o Arnaldo, eu falei, escuta, dá para eu fazer teste lá? Como é que a gente entra na Antena 1? Falei, tem que ser locutor. E como é que chega a ser locutor? Tem que fazer teste. Aí eu passei a fazer testes na Antena 1, era na Rua da Consolação a rádio. Cara, eu fui o locutor mais reprovado da história do rádio brasileiro. O Cafu do rádio? O Cafu do rádio, pô. 9 pneus. Foi o Cafu do rádio. Mas não passava de jeito. Eu era garoto. Era garoto. Tinha o quê? Quantos anos? 16 anos. 16 anos. A rádio Antena 1. Pô, Antena 1 estava no... Era Antena 1, Cidade, Jovem Pan e Manchete. Só tinha isso. Aí depois que veio, tinha a Excelsior, que era tudo AM. A Excelsior e a... Tinha qualquer... Difusora. Difusora, a máquina de som. Excelsior, a máquina do som. A máquina do som. Difusora, a alegria da cidade. Que era o Antônio Viviani, não era? As mais da Difusora. Ele, da sua Arruda. Então, o time da Rádio Antena 1 era Pedro de Alcântara, Antônio Viviani. Só trovão, né? Só vozeirão. Arruda, Cacá, era esse tipo, Selene Araújo. Como é que eu ia conseguir ser aprovado num teste lá? Mas não era, de jeito nenhum, porque a comparação era com os caras que estavam no ar. E eu insistindo. Um dia o Arnaldo ficou com dó, porque eu saía de Guarulhos, ia fazer teste lá na Rua da Consolação, tomava um chá lá na porta da rádio para esperar a hora que dava para entrar fazer o operador. Super carinhoso comigo, mas não aguentava mais também. Eu lá na porta, fazer teste.
E aí, quando eu acabava de fazer o teste, 1h pouco da manhã, já não tinha mais ônibus para voltar para Guarulhos. E aí? Eu ficava lá até 5h30, 6 horas da manhã para pegar o primeiro ônibus Você para tá ir para... sentado na recepção ali? Não, na recepção não, do lado de fora. Do lado de fora da Rua da Consolação, sabe aquelas muretas de onde ficam ali registro Sim, sim. por o cara fazer de água, leitura e tal? Né? Não tinha bastante aquelas... Sentava ali. Ficava sentado ali, encostava e passava a madrugada inteira lá. Pô, quantas vezes isso, Pedro? Fernando, meses. Meses. Os caras passavam, já te davam boa noite. Eu já virei amigo de todo mundo. Virei amigo de todo mundo. Pô, espero que você fale de coisas boas minha também. Vamos lá. Aí fui fazendo teste, até o dia que o Arnaldo falou assim, olha, você vai fazer um programa hoje na madrugada, ao vivo. Falei, pô, legal, tal. Não vou ficar sentado no registro. Varig, a dona da noite. Pô, eu ouvi esse programa, cara. Aí eu Varig, fui lá, a dona da noite. Começava meia-noite, da meia-noite às 2h. Varig era uma companhia aérea, era a grande companhia aérea do Brasil, foi considerada uma das maiores do mundo. Faliu. Que a gente começou nela. Aviação Aérea Rio-Grandense. Exatamente. E aí, Fernandinho, fui lá e apresentei o programa, da meia-noite às 2h. Foi uma das maiores emoções da minha vida. Uma das maiores emoções da minha vida. E aí, pô, fiz o programa, todo mundo ouviu, né? Meu pai ouviu, minha mãe, minha irmã, tio, tia, primo, amigo. Chegou pessoal grande, o locutor da Antena 1 e tal. E foi só aquele. Só aquele. Na noite seguinte, esperei me chamar, ninguém chamou mais. Até que um dia o Luiz Pinheiro, era o nome dele, depois Fernando Moreno, foi locutor durante muitos anos. Fazia, inclusive, a voz do SBT agora, né? Programa do Ratinho, o oferecimento, essa voz. O Fernando Moreno, mais velho que eu, passou ali na porta da Antena 1 e falou, Prietão, você está no lugar errado, cara. Você tem que começar no interior, uma rádio pequena. Aqui, porra, cara, Pedro de Alcântara, Antônio Viviane, Darcio Arruda, cara, esquece, cara. Você não vai conseguir vaga aqui. Pô, não, interior eu não posso, porque eu tenho que trabalhar. E era verdade. Eu trabalhava, ia para a escola, não dava. Aí ele falou assim, vamos fazer teste em outra rádio. Eu trabalho na Rádio Metropolitana e na Manchete. Conheço todo mundo da Manchete e da Metro. Vamos lá na Metropolitana. Me levou na Metropolitana, fiz o teste. O Jacques Sanzoni adorou. Eu já estava bom, né? De tanto fazer teste, já estava bom. Teste já era bom. Gostou do teste e, por acaso, num feriado de Páscoa, um locutor da rádio lá sumiu, escafedeu-se. E aí era feriado prolongado dos caras dobrarem e ninguém aguentava mais. Aí me ligaram, falaram, pô, onde é que você estava? Estou aqui em casa. Dá para você vir ajudar a gente aqui, fazer um horário? Falei, fazer um horário? Como assim? Não, tem um programa, tal hora e tal, vem aqui para ajudar a gente hoje. Pô, agora. Pô, peguei um ônibus e fui para Metropolitana, Avenida Paulista 2202. Subi lá e tal. Que horas que vai entrar no ar? Agora. Não, mas agora. O locutor está lá, está no ar há 8 horas. Já não aguenta mais. Você já vai render ele agora. E era ali locutor, operador, né? Tudo ao mesmo tempo. Pô, então me explica lá como é que é. Eu já tinha sido DJ, disse que já malandro, né? Porra, entrei, assumi o microfone e fiz lá 6, 7 horas de programa. Aí saí dali, o Jacques Sanzoni estava na porta, né? Falou, pô, legal, bacana. Pode voltar amanhã? Era o que eu queria ouvir. Eu falei, posso? Você não quer que eu já fique aqui direto? Posso ficar lá embaixo. Tem um registro aí pra sentar. Tem um registro pra sentar. Cara, aí voltei. Pô, 6, 7 horas de programa. Ele na porta. Volta amanhã? Volto. Então foi quinta, sexta, sábado, domingo eu fui com medo. Falei, pô, segunda-feira o locutor vai voltar, né? O cara do horário. Aí domingo eu fiz o horário, acabou o horário. Eu falei, e aí? Pô, tudo bem? Tudo bem. Ele falou assim, volta aqui amanhã pra gente conversar. Eu falei, tá bom. Na segunda-feira eu faltei no trabalho. Entendeu? Era feriado, né? Sim. Quinta, sexta, sábado e domingo. Domingo de Páscoa. Segunda-feira eu faltei no trabalho. E fui para a rádio. E fiz o programa. Ele falou, volta amanhã. E terça,
quarta, quinta. Eu falei, vou ser demitido. Vou ser demitido. Aí eu, mal, né? Porque eu estava faltando no trabalho. Sim. E eu mal, era Ricardo Marques, o meu chefe, na Norton. Norton S.A. Indústria e Comércio. Fábrica de lixas e rebolos. Sim, até hoje. Uma das maiores. Exatamente. Eu era funcionário lá, era auxiliar de escritório. E aí, só que os caras torciam para mim pra caramba, sabia da minha paixão. E aí começou, cara. Até o dia que o Jackson Zone falou, pô, vai fazendo, vai fazendo. Eu trabalhei 3, 4 meses, comecei a ganhar salário depois disso e foi embora. E a gente contou essa história toda do Prieto, cara, Que porque viagem, hoje ele que tá viagem. na Paramount, já passou, como ele disse, Globo, Bandeirantes, Record, ESPN, Fox. A turma acha que cai do céu, né, cara? Não cai. E Prieto, pô, e nessas... Pô, passou o perrengue, batalhou, arrumou espaço. Perrengue que eu acabei contando aqui. Arrumou espaço. Cara, pô, você já fez Copa, Olimpíada, fizemos juntos muitas coisas. Jogos de inverno, Olimpíada de inverno, curling. Vamos narrar curling. Qual que é a coisa que você mais gosta de narrar, cara? Que eu mais gosto de narrar? É futebol? Ah, Fernandinho, nunca nem parei para pensar nisso. Bom, eu narrei, além dos esportes que você falou, eu narrei carnaval, né? Você fez como Miss, narrou não fez Miss também? Fiz, apresentei concurso Miss Brasil, Band, Miss Universo, na Bandeirantes. Você é a Renata Fã, não foi? Não, antes da Renata. Antes da Renata? Era a Naila. Que era a dona dos direitos, né? Dona dos direitos do concurso no Brasil. Ela que apresentou comigo. E eu fiz tanta coisa, eu fui transmitindo tanta coisa. Eu gosto de narrar. Futebol é o que a gente mais faz, né? Na Bandeirantes, a Bandeirantes foi uma baita escola para mim, para nós, né? Para todo mundo, né? E na Bandeirantes eu fiz lá NBA, fiquei apaixonado pelo basquete americano, narrei o basquete brasileiro também. Hoje gosto de narrar vôlei. Quando comecei a narrar vôlei, eu não gostava, não. Eu não gostava porque demorava muito para acabar o vôlei. Aquele negócio de vantagem, eu queria morrer com aquilo. Não, eu queria morrer. Às vezes demorava 10 minutos para sair um ponto, né? Hoje eu adoro vôlei. Mas na Rádio Eldorado, narrei regata de vela, narrei tênis no rádio. Pô, já fiz golfe no rádio. Golfe no rádio. Golfe. Eu fiz golfe também, fiz beisebol, inclusive no Pan-Americano, no Rio de Janeiro, né? Mas o que eu mais gosto de narrar, cara, Pelo jeito não é futebol. Não, é que futebol tem toda uma paixão nossa por ter jogado, nós jogamos juntos, né? Sim. Futebol. Então tem aquela coisa muito de moleque, né? De você conhecer até mais tecnicamente o que é o futebol, como é que bate na bola, por que está acontecendo daquele jeito. Então a gente tem um domínio, eu diria que a gente tem um domínio maior do futebol. É domínio, é segurança, é propriedade, identidade, exatamente isso. Mas, cara, não sei te dizer, Fernando. Você gosta de ligar o microfone e passar a emoção. Por exemplo, o que você falou do Discovery Channel, aqueles documentários, são narrações. Sim. E eu ficava encantado em narrar aquilo, porque ali, além de você descobrir histórias, aquilo é muito conhecimento. São histórias que você está contando. Você mergulha naquilo e ali é uma interpretação também diferente. Então, ali algumas você lida com aventura, então aventura é um tom de voz, drama é outro tom de voz, é outro tipo de narração, emoção é diferente, então a colocação de voz, o sentimento, você compra aquela ideia, você entende aquela história que você está contando, então isso é uma delícia. Ali você vira um narrador-ator, porque você está interpretando uma história. Então é diferente de você narrar um jogo de futebol. E é uma coisa muito louca, né, cara? Porque a gente faz um trabalho, pelo menos eu não sei se você também, em algum momento da tua vida, teve isso, que a gente, o que a gente faz de bem para a sociedade, né? Às vezes você fala, a gente tem um trabalho legal, viaja o mundo, se diverte, está contando a história, está vivendo um momento, mas o que você acrescenta para a sociedade? Você está com dor de barriga, você vai no médico. Se precisar de advogado, ele recebe. Cara, eu não sei se já... E é engraçado,
e algumas situações da vida te levam, aí você começa a perceber o quanto é importante e o quanto é bom para as pessoas o que a gente faz, cara. Você troca, você traz boas impressões, você traz alegria, você traz bons exemplos com o esporte, com o trabalho, e não só com o esporte, com as outras vertentes que você teve da narração. Como é que você vê a profissão, Preto? Como é que você vê esse barato que a gente faz? Fernando, a profissão, ela mudou muito de quando nós começamos para hoje, né? É um trabalho bem diferente. Eu tenho muito orgulho do trabalho que eu faço, né? Do nosso trabalho. Então, vamos falar. Então, vamos focar na televisão, departamento de esportes. Eu tenho muito orgulho disso. A gente conta histórias, né? Dentro de uma transmissão, a gente está contando histórias, a gente está levando informação. Eu até acho, e isso não é nem mais nem menos, eu até acho que o narrador ele está inserido no contexto jornalístico, mas tem muito de artístico, né? De você carregar na voz, na forma que você conta a história, a emoção daquele lance, a emoção daquele gol, a emoção daquela conquista, a emoção daquele título. A esperança que você leva para as pessoas. Aquela lesão daquele jogador, o drama que ele está vivendo, né? E que possivelmente a família dele está te vendo ali naquele momento, né? Então, eu vejo a importância disso que a gente faz exatamente nesse contexto da gente transformar aquilo que é real numa fantasia e naquilo que é uma fantasia você trabalhar com a realidade nua e crua daquilo também. E a profissão mudou demais, né, Prieto? Eu acho que o grande encruzilhada foi quando acharam que o esporte é entretenimento. Eu acho que ele é entretenimento por natureza, mas ele não precisa virar o circo, que me perdoe, que está se transformando a profissão. Como é que você vê isso, cara? A gente precisa tomar muito cuidado na forma como a gente lida com esse tema, né? Porque senão a gente vai tocar em muitas feridas, né? Então, eu vou fazer assim, eu sinto falta principalmente no jornalismo do papel do repórter. Eu sinto falta de repórter na televisão. Eu sinto falta de repórter no rádio. É o cara que pergunta, é o cara que traz a informação. Eu sou um apaixonado por informação, né? Eu não consigo passar o meu dia sem buscar informações, de todos os tipos, de ler os sites. Tenho saudade de ler jornais, né? No café da manhã tem lá 2, 3 jornais assinados, revistas. Eu amo informação. Então, eu acho, e a gente pode discutir por esse caminho, falta informação. Falta o repórter que pergunta. Hoje a gente vê muito o repórter falar, escuta, Abel, se você não ganhar do Botafogo, a coisa pode complicar, né? Pode ficar muito difícil. Eu acho que você, de repente, teria que trocar, né? O Dudu, vai colocar o Dudu aonde? Tá chegando a pergunta é desse tamanho, a resposta é falar, não. E o que você pretende fazer? Você já contou tudo. Então, falta isso, na minha opinião. Falta repórter. E subverteu-se no esporte, se acha que a informação, ou melhor, a opinião é mais importante que o fato. Que a opinião vai gerar o fato. Então, subverteram a ordem. Então, eu acho que a gente está numa encruzilhada num momento muito louco, cara. Qual é o fundamento da nossa profissão? A informação, jornalismo. A notícia, a informação. Nós somos fato. O quê? Porta-vozes da sociedade. Sim. Ponto. É simples assim. Então, Fernando, repórter, é porta-voz da sociedade. Quando você vai falar de um determinado time, você está sendo principalmente porta-voz daquela torcida. Principalmente. Então, está faltando isso. Você vai entrevistar um técnico numa coletiva de imprensa, falta o questionamento. Muita gente, às vezes, fala, mas esse repórter é muito duro. Não é a vontade dele. Ele não está ali fazendo publicidade nem marketing. É a necessidade. É uma forma de você fazer o quê? Ele tem o credenciamento para estar no seu lugar. Aqui que eu estou? Aqui. Ele está no seu lugar buscando informação para você. Então, ele está credenciado para... Por isso que existe a profissão. Por isso que ele é o repórter que vai lá buscar. Não é a vontade sua, a curiosidade. É trabalho.
É trabalho. Então, se a gente voltar a ter isso, até os técnicos, jogadores, vão começar a se Porque o comportar respeito se foi. diferente O também. respeito, as relações se foram. Você está lá para questionar. Para questionar, porque Existem mil maneiras de fazer uma pergunta. Exato. Acho que acabou-se o respeito mútuo. Não é a grosseria, não é a estupidez, Mas não é disso que nós estamos falando. Mas você percebe que o advento da internet trouxe isso à tona de uma maneira e exige a mudança de comportamento de uma maneira que quem não vai na maré acaba se complicando. E a gente está vivendo um fenômeno, Prieto, muito interessante, que eu vi começar na Bandeirantes, já vem antes, que eu trabalhei com a Regiane Ritter muito tempo, na Rádio Gazeta. E a gente depois viu com a Luciana Mariano lá na Band, quando ganhou o concurso lá, o Ego, ela é uma das pioneiras da narração. Como é que hoje o negócio está mais dividido? Não está dividido, né? Mas pelo menos se abriu uma porta para a narração. Como é que você vê a narração feminina, as mulheres? Então, é que a gente está falando de forma setorizada. Sim. Isso está acontecendo em todos os segmentos. Sim, sim. Não ia ser diferente do nosso segmento esporte, televisão, jornalismo. As mulheres abraçarem e ocuparem esse espaço também. O que eu tenho visto, Fernando, é muita crítica, muita reclamação, algumas vezes até duras demais, com relação ao trabalho das meninas. Meninas que eu estou falando, evidentemente, com respeito, das mulheres. Algumas críticas muito duras. Quando eu comecei a narrar, eu precisava de referências. Eu não precisava e não queria copiar, imitar nenhum narrador. Tocou num ponto importante. Eu não queria imitar Osmar Santos, José Silvério, Fiore Gilhote, meu grande ídolo, Luciano do Vale, ídolo e amigo nosso, Galvão Bueno, né? Eu nunca quis e nunca imitei nenhum deles, mas eles sempre serviram de referência para mim. Aí as mulheres começando agora, quais são as referências? São essas pioneiras. Não tem. Isso. Não tem. Então, elas vão ter que construir ao longo de muito tempo esse trabalho, até uma, duas narradoras se sobressair realmente e conquistar o público e falar, olha, não gosto de comparações, mas é mais ou menos assim. Essa é o Luciano do Vale de hoje, essa aqui é o Osmar Santos de hoje, o Galvão Bueno de hoje, o Fiore Gilhote de hoje e tal. A partir deste momento, as outras que vão chegando vão se balizando por esse trabalho. E é engraçado porque a gente só vê mulheres na TV, a gente não vê mulher narrando no rádio, né? No rádio não tem? Eu não posso estar cometendo com um deslize aqui, mas eu não me lembro. É verdade, você tem razão. Você não vê comentaristas mulheres em rádio, são raras. Não me lembro razão. também. E repórteres já tivemos mais. Já tivemos mais. É verdade. É que o rádio também, eu acho que proporcionalmente você tem menos equipes de rádio hoje. Estou errado? Não, mudou. Você tem menos equipes, né? Antigamente, para falar de rádios transmitindo, eu ia para estádio, quando eu comecei nos anos 80, ali para 90, eu ia para o Morumbi, por exemplo, que é um dos maiores estádios de São Paulo, não tinha lugar para fazer transmissão. Não tinha lugar. As cabines tudo ocupado. Era rádio daqui, rádio não acabava mais. Hoje eu acho que tem menos também. Acho. Eu não estou dando informação, eu acho. Prieto, e acho que o grande barato que a gente tem que colocar na mesa é a seleção brasileira, né, cara? É sempre um prazer. Cara, eu até hoje, cara, estive na Copa do Catar, foi a última que rolou e eu estava lá também. Eu toco o hino nacional, cara, eu me emociono. Eu também. Canto, boto a mão no bigode. Eu também. Cara, e a gente tá vendo muita gente falando, pô, essa seleção não me Desculpa representa, te interromper, galera. Mas e em Jogos Olímpicos, então, quando toca o hino nacional brasileiro Que no pódio? É muito difícil ganhar, não pode. Pô, as lágrimas descem. É um negócio impressionante. E como é que você tá vendo esse distanciamento, esse vácuo da torcida com a seleção, cara? Simples. Quando eu comecei a ir para estádio e vi os jogadores que eram meus ídolos, aquelas celebridades do futebol, vestindo a camisa do time, passava a época de seleção brasileira, eu ia ver a seleção brasileira, quem eram os jogadores? Eram os mesmos. Era o time do Santos, era o time do... Perdão, bati aqui.
time do Palmeiras, era o time do Flamengo, era o time do Botafogo, era o time do São Paulo, era o Cruzeiro, era o Galo, era o Grêmio Internacional. Eram esses jogadores que compunham a seleção brasileira. Então, você assistiu o jogo da seleção brasileira, você estava vendo o campeonato brasileiro... Você sabia quem era, né? Com aquela camisa, não é? Essa é uma questão. São várias. São várias. Eu tô mensurando aqui se eu entro num ponto delicado, numa dividida aqui. Pode entrar, cara. Estamos aqui para isso. Então, essa é uma questão. Hoje, a identidade não é mais a mesma. É raro você ver um jogador brilhando no campeonato brasileiro, paulista, carioca, mineiro, gaúcho, porque eles baiano, saem, não jogam aqui, eles vão embora. Não jogam mais aqui. 6 meses vão embora. E, naturalmente, eles saem daqui muito cedo. Adquirem uma outra... Não, e mais, adquirem uma outra cultura esportiva, social, econômica, sim, tudo. Em todos os sentidos. Perde a noção de contato com a nossa realidade. Perdem. E eu não culpo eles. Não. Isso acontece naturalmente. Pô, você falou de jogador, nós também demos uma sorte. Entramos com o Gerson, Rivelino, Tostão, Mário Sérgio. O Bobô, cara, trabalhar com essas feras é um negócio impressionante. O Zito. O seu Zito, Copa de 98 fez com a gente. Copa com a gente na França. Lembra? Nossa, narrei jogo no Estado de França com o Zito comentando, se eu não estou enganado. E eu cobrindo a seleção com o Gerson e o Pascoal com o Rivelino. França e Itália. Rivelino viajou comigo, fomos para Marseille. Transmiti França e Paraguai, eliminatória lá em Lã, com o Gerson do meu lado. Uma loucura, todo mundo em cima do Gerson. Né? Era assim. Então, essas são as diferenças. Outra coisa. Eu acho, Fernando, que começando como engraxate, sorveteiro, feirante, eu valorizo muito tudo que eu conquistei, tudo que eu tenho. Tudo. Foi muito difícil. Muito difícil. E era assim para o Rivelino, era assim para o Pelé, era assim para o Gerson. Era muito difícil. Hoje é muito mais fácil. Eu não estou falando de jogar futebol, estou falando conquistas. É muito mais fácil. Então, eu vou fazer aqui um exercício com você. Se você tem X mil reais na sua conta bancária, X mil não preciso falar de valor, mas não é muito. Você sai para trabalhar, você não está preocupado com o seu dinheiro, você está preocupado com as contas que você tem para pagar. Se você tem 900 milhões na sua conta, você sai para trabalhar preocupado com os 900 milhões. Você tem que fazer alguma coisa. Você compra avião, você compra iate, você compra isso, você compra... Não entra na minha cabeça essa história de que, não, eu estou focado no jogo, o meu agente, o meu empresário está cuidando disso. É tudo do jogador. De novo, não estou culpando o jogador. Não, é difícil administrar tudo que o cara conquista. É difícil. O Ronaldinho Gaúcho, na nossa opinião, parou muito cedo. Por quê? Sim. Conquistou muito. E quer curtir a vida. E não está errado. Por que você fala, Messi, Cristiano Ronaldo é diferente? E vamos deixar essa diferença de lado. Se quiser, a gente fala sobre isso também. Mas o cara conquistou tanto, mas tanto, que ele quer desfrutar de tudo que ele tem. Porque é muito. Mas porque a gente quer que ele seja um super-herói. Exatamente. Ele não está afim de ser. É o caso do Neymar. Vamos falar de um amigo nosso, o Rivelino. O Rivelino quando foi campeão em 1970. Você acha que o Rivelino era um multimilionário? Não. O Pelé não foi jogando futebol. O Pelé foi ganhar dinheiro no Cosmos, em Nova York. E depois, com o que ele fez de pós-jogador. Como o Pelé, né? Mas como o Pelé, jogando no Santos, seleção brasileira, não era um multimilionário. Não. Ganhava alguma coisa. Exatamente. Mas não então a preocupação, qual era? Ganhar. Precisava ganhar, ser melhor, ganhar mais dinheiro. Ganhar. Os caras ganham muito cedo. Os caras ganham muito cedo. E eu acho que isso atrapalha eles, sim. Eles têm culpa? Não. Se eu estivesse aqui dando entrevista para você hoje, com 900 milhões na minha conta, eu estaria preocupado com um monte de coisa acontecendo. Porque eu teria muitas propriedades, muitos bens. Eu não tenho. Então, esse é o momento do Neymar? Preocupação. Certeza absoluta. Certeza absoluta. Não estou falando que é uma verdade. É minha certeza. Eu acho. É difícil para ele. É muita coisa para administrar. É muita coisa para tomar conta. Entendeu?
Você tomar conta de 6 pintinhos é uma coisa, você tomar conta de uma Galinheiro. granja inteira é diferente, cara. É difícil. É difícil para eles. O Neymar hoje é vítima dele mesmo, do próprio Neymar, do sucesso dele? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Aí entram outras coisas que eu falei, pô, talvez eu entre numa dividida aqui. Vamos partir para um outro detalhe. Eu vou ficar à vontade aqui com você para, pelo menos, debater isso. Pelo menos debater. A outra questão, que é a chuteira de outra cor, o cabelo com penteado, a cor do cabelo, entendeu? O recorte, o corte, a rede social, é muita coisa tirando o foco, cara. É muita coisa tirando o foco, né? Você sabe que tem Mas jogador... o Neymar tem solução? O Neymar? Eu acho que não dá para discutir o Neymar como solução agora, porque ele está muito mais perto de encerrar a carreira do que no começo. Mas eu acho que ele ainda tem lenha para queimar, cara. Não, eu não disse que não tem. Eu estou dizendo para você que solução, você não soluciona nada em menos de 10 anos. Ele tem 10 anos para jogar futebol? Não. Então, ele tá Metade disso, talvez. Pois é pouco. É pouco. Ele já adquiriu um status como jogador, que eu respeito, admiro, é dos melhores que eu vi, que eu narrei, mas adquiriu um status também como celebridade mundial. É difícil para ele administrar tudo isso, é Vou muita te dar um coisa. exemplo para tentar humanizar essa situação, porque o problema é esse, você desumaniza o atleta, desumaniza o jogador de futebol. Vou escrever uma coisa aqui que eu Um dia eu estava conversando com... Estava eu, o Mauro Naves e o Neymar. Não lembro aonde do mundo aí. E aí, o Neymar, ele tem um apartamento perto da nossa casa. Que a gente mora perto. Ele tem um apartamento perto ali, naquela churrascaria Laço de Ouro ali, ele tem um apartamento ali perto. E eu brinquei com ele e eu falei, pô, nós somos vizinhos. Ele falou, pô, você tá vindo morar em Paris? Eu falei, não, quem me dera, né? Aí eu falei, não, pô, que você mora naquele lugar, eu moro do lado de lá, mas a gente mora perto. Tem uma avenida que divide a gente. No restaurante que eu vou almoçar, em frente lá no apartamento. Aí falou, pô, que legal. Eu falei, pô, é bacana, perto do largo, é perto do Parque de Ibirapuera, né? Ele sabe que ele tem uma casa lá? Sabe, acho que sabe. Ele falou que ele já apareceu lá algumas vezes. E aí, cara... Eu falei assim, pô, legal que você tem o Parque de Ibirapuera dá 3 quadras dali, dá pra você ir com o filho, né? Ele falou assim, sabe quantos anos eu não consigo pôr um pé num parque, numa padaria? Então isso tá relacionado. Aí caiu a minha ficha, velho. Eu falei, pô... É isso. O cara tem, mas não pode viver. É isso. De novo, eu não estou jogando culpa nas costas deles. Eu estou dizendo que para eles é muito difícil lidar com tudo isso. Sim, a forma como a coisa acontece hoje. Ó, escrevi aqui o seguinte... Ele só quer jogar bola ainda. Mas não consegue. Mas os caras querem mais, que ele seja mais do que um só jogador. Ele então só quer ser um jogador de futebol. Então não dá. O Pelé queria jogar bola. Mas é que os caras vocês ficam passando pano pro Neymar. Não é isso, meu irmão. Vocês não vê o outro lado. Não é isso. O lado humano do cara. Não é isso. Não é isso. Pô, essa geração, a geração que a gente falou de 70, era jogar bola e namorar. A outra preocupação qual era? Casar, ter filho, namorar. Namorar, paquerar, curtir a vida. A outra preocupação era essa. Mas, em primeiro lugar, ganhar a vida, ganhar dinheiro, ganhar a vida. Exatamente. Hoje é muita coisa. Cuidar da rede social, cuidar do canal, muito cuidar dinheiro disso. que entra. É muita coisa para cuidar. Isso tira o foco, na minha opinião. Tudo bem, você está questionando. Mas por que de outros jogadores não tira o foco? Cada um. São formas de lidar e de gerir. Você está dizendo, por exemplo, Cristiano Ronaldo e Messi, que teoricamente... porque a turma vai questionar. Mas aí você vê esse episódio recente do Messi, da Argentina, ganhou a Copa América e no ônibus teve aquela loucura, aqueles gansos. Aí tem muita gente cobrando o Messi porque ele não se posicionou como capitão. Pô, cara, porque foi uma coisa xenófoba, foi uma coisa desagradável, para evitar outros adjetivos. Mas ele não é esse cara. Ele não é o cara que vai se posicionar, ele não é o cara que fala. Mas querem que ele faça isso. Como é que você vê esse episódio do silêncio dele? Não. Você já disse tudo. Ele é assim. Ele é assim, você não vai mudar ele. Então por que o Neymar não pode ser assim?
Porque não é o Messi. Porque não pode ser assim do jeito que ele quer. A gente quer que ele seja da maneira que a gente imagina. Gostaria que fosse. Querem que ele seja o super-herói. Eu não estou afim de ser super-herói de ninguém. Não vai ser. Não vai ser desse jeito. Sabe o que eu anotei aqui? É um outro exemplo. Nós tivemos, nós dois, como companhia, a gente falou de estrelas do futebol. Mas a gente teve também uma estrela do esporte brasileiro, a rainha Hortência. Sensacional. A rainha Hortência. Fenômeno do basquete mundial. Sabe o que a rainha Hortência me contou uma vez? A gente batendo papo, não estava no ar, trocando ideia, batendo papo, nem me lembro onde foi isso, talvez tenha sido inclusive em Sydney. Na Olimpíada, eu ia falar isso, que na Olimpíada estava todo mundo lá. Talvez tenha sido lá, almoçando, jantando e tal, batendo papo. Ela me contando, eu falei, pô, me fala daquele negócio do lance livre, né? Lembra dela? Sim, dá aquela respirada. Segurar e tal. Falei, pô, Preto, aquilo é foco, ela falando de concentração e tal, e ela contando as coisas. Ela falou, você sabia, olha só, você sabia que eu não cortava nem as unhas em dia de jogo? Ou um dia antes do jogo? Eu não cortava as unhas. Por quê? Não cortava as unhas. Foco total. Só pensava naquilo. Só naquilo. Ela falou, eu vou para a quadra, eu fico antes do jogo, um dia antes, e no dia do jogo, eu paro em todos os lugares, na frente da cesta e... Fico imaginando. E 10, 20, 30, 40, 50. Ela falou, eu não vou cortar as unhas. Ela falou, agora eu calibrei. Agora eu não mexo em mais nada. Não muda nada. Cara, isso é maravilhoso. Ela ter contado ritual, isso é sensacional. Ritual pessoal, né? Eu falei, mas o que é a unha? Ela falou, não me pergunta mais nada. Eu não cortava a unha. Não interessa se é o peso que muda da unha nos dedos, na mão, o toque na bola, a ranhura, o encostar. Vou falar em ritual, você tem algum para narrar, para trabalhar? Não tenho. Não tem estudo. Tem que estudar, né? Todo mundo nada. Esse estudo pra caramba. Tem gente, isso que é muito louco, cara. Estudo pra caramba. Hoje não se... Desculpa, tem uma coisa que eu deveria fazer e teimosamente não faço. Qual? Aquecimento de voz. Mas não precisa que se você... Eu já peguei fonoaudióloga brigando comigo. Pô, faz aquecimento para você... como é que é? Para você ter uma boa manutenção da sua voz, de cordas vocais e tal. Então, eu aqui estou contando uma verdade. Deveria fazer aquecimento de voz, como muitos narradores fazem, como acho que a maioria dos cantores fazem quando vai botar voz, microfone, show, tal. Então, isso poderia ser um ritual, né? Necessário. Mas eu não faço. Pô, Prieto, você sempre foi um cara de aproveitar o que sempre ofereceram, a profissão sempre ofereceu pra gente, que é conhecer gastronomia e tal. Você sempre gostou de cozinhar e tal, e agora você entrou numas pra valer agora, né? Você resolveu nesse mundo da gastronomia. Né? E aí, cara, por quê? Qual então, eu acho que isso também, eu vou começar de trás para frente, porque lá na frente talvez você me pergunte. Eu acho que isso tem a ver também com a idade da gente. Tem a ver com a idade. Depois eu posso entrar em detalhes sobre isso. Mas, enfim, nós passamos... Pois não, você vai me dizer, desculpa, que dos 20 aos 30 na agenda só tinha telefone de namorada. Dos 30 aos 40, só de restaurante. E dos 50 para frente é só médico, cara. É mais ou menos por aí. eu acho que tem. Você está na fase dos restaurantes. Deixa eu começar pela idade, então. Porque a gente tem praticamente a mesma idade e chega um momento da vida, Fernando, a gente já fez tanta coisa, e eu começo a me cobrar muito por fazer as mesmas coisas. Eu começo a me cobrar muito de... Você falou agora há pouco, durante a entrevista, você não usou a palavra legado, mas você quis dizer mais ou menos isso. Pô, o que você faz, o que você dá em troca, né, para a sociedade e tudo mais. O que a gente deixa. O que a gente deixa. Então, eu estou num momento de querer aprender muito mais. Muito mais. Então, eu mergulhei
eu mergulhei de corpo inteiro nesse negócio de culinária, de gastronomia. Né? Você sabe, na época da Bandeirantes, eu ganhei do Arnaldo César Coelho lá o curso de sommelier, o Rivelino começou a fazer comigo, aí o Rivelino falou, a gente vai tomar vinho sempre junto? Eu falei, vamos. Falei, então você aprende, eu só bebo. Ele abandonou o curso. É bem horrível. Eu fiz o curso sozinho. Então, aprendi a mexer com vinho, adoro mexer com comida, gastronomia. Agora eu estou envolvido com veleiro, barco, veleiro. Não tenho barco, veleiro, não tenho nada disso. Mas fui acompanhar uma semana, né, de palestras em Ilhabela. Sempre semana de vela, é super tradicional. Semana que vem, a última semana de julho, eu vou para Ilhabela acompanhar a semana de vela, Eu já fiz assessoria de imprensa para umas 3 regatas, no começo do trabalho. Estou alucinado, querendo aprender. Eu já tive um barquinho mesmo, um veleiro, um hobbycat, de 2 bananinhas e tudo mais, mas isso também há muitos anos. E eu velejava na represa e tal. Hoje eu quero entender esses veleiros maiores, né, de 30, 36, exatamente. Eu estou muito curioso com isso. Eu tive moto como meio de transporte quando eu era moleque, para poder ir para a faculdade, para poder ir para a Rádio Eldorado, para ir para a Rede Globo e tal. Era meio de transporte, aquela loucura. Nunca tive, por prazer. Hoje eu tenho, para fazer viagem. Você é motoqueiro, Pireta? Não, motociclista. Qual que é a diferença? O motoqueiro é o cara que abusa. E o motociclista curte? Eu curto, é só estrada. Que máquina que você estradeira. Tem? Eu tenho uma RT, uma 1250. Uma moto grandona, encorpada. Ela tem 1 metro de largura. Não pega corredor, não pega nada. É para estrada. Não anda em São Paulo. É para viagem. É para botar as coisas na mala, meu filho na garupa e ir embora para o interior. Né? E comecei a me ligar nesse negócio, fazer curso de pilotagem. Já tenho formação de piloto. Né? Carro? Moto de pilotagem. Não é a habilitação, pista. É pilotagem. Né? Eu fiz o curso. Então, você entendeu? Como você vai abrindo um leque de coisas, e se você me propor alguma outra coisa nova e tal, eu quero fazer também. O barco, que é o que eu falei para você, de veleiro, entra uma série de coisas na curiosidade. Não é só entender para que lado sopra o vento. Né? É motor, né? Porque você vai para uma regra. E outra, fala, você quer veleiro para andar aqui na costa? Não, eu quero atravessar o oceano. Eu quero atravessar o oceano, eu quero ir para a África, eu quero ir para a Europa, eu quero ir para o Caribe num veleiro. Eu tenho lido tudo sobre o Amir Klink. Eu mergulhei, aí, sem trocadilho, mas mergulhei nessa história também. Então, eu acho que a idade está fazendo isso comigo. Querer conhecer coisas novas, querer fazer coisas diferentes de tudo aquilo que eu faço já há 42 anos. Entendeu? É isso. E o meu canal, ele surgiu mais ou menos na pandemia, né? Nós temos Estava em casa, não tinha o que fazer, vou cozinhar. Estava morando no Rio, à época, morava num condomínio fechado, na Barra da Tijuca e tal, e todo mundo confinado, e à época Fox Sports, quase fora do ar, não tinha jogos para transmitir, não tinha nada, programas, a gente ainda estava naquela transição de levar equipamento para casa. Você deve ter passado por isso também. Estava naquela transição. Os equipamentos ainda estavam nos estúdios, não em casa. Então, nessa transição, a gente não tinha muita coisa para colocar no ar, na TV. E aí, um editor e produtor da Fox, que você conhece, o Carlos Sartori. Sim, o Pé de Milho. Pé de Milho, o apelido dele. Me liga e fala, o que você está fazendo na pandemia? Eu falei, não estou fazendo nada. Estou aqui, não tem jogo para assistir, não tem nada para ler sobre esporte. Estou aqui, cara. Mas o que você está fazendo agora? Agora eu estou fazendo uma massa fresca, que eu estava numa maquininha italiana que eu ganhei de fazer massa. E eu estava com o Gustavo ali puxando, fazendo espaguete. Ele tirando, ele estava levando no varal para secar a massa. E eu falei, eu estou fazendo massa. Mas inocente, eu falei. Grava um vídeo para mim disso. Ô, Pé, você está louco, pô. Tá maluco? O que você vai fazer com isso? Grava um vídeo. A gente está pedindo para os talentos, talento não é no sentido né? pessoal, narrador, apresentador e tal. A gente está pedindo para os talentos mandarem para a gente vídeos do que eles estão fazendo. A gente tem que ter alguma coisa para pôr no ar, para fazer. Encher a programação. Aí, pô, fiz lá uma massa fresca que eu estava... Depois fui cozinhar e tal, mandei para ele. Pô, ele meteu aquilo no YouTube do canal, viralizou. E o meu filho, pequeno à época, né, falou assim, pô, papai,
vamos abrir um canal no YouTube, porque ele é de YouTube, ele não é de televisão. A geração deles é essa. É YouTube. Falei, filho, pô, esse negócio... A primeira coisa que eu... A bobagem que eu falei, a besteira que eu falei. Falei, filho, esse negócio do YouTube não dá nada. Esse negócio do YouTube não dá nada. É outra geração, hoje eles nascem com o negócio na mão, né? Hoje, pô, eu sou um cara aficionado pelo YouTube. Aficionado. Eu fico assistindo um monte de coisa, inclusive o canal que eu fiz. Então, eu tenho um canal hoje, Prieto na Varanda. Você cozinha na sua casa, né? É na varanda. Aí eu estava no Rio, ia voltar para o meu apartamento em São Paulo, e aí eu falei para minha esposa, falei, pô, vamos fazer aquela varanda que eu sempre sonhei, botar uma ilha para cozinhar, eu sempre gostei, né? Ela falou, vamos. Aí montei a varanda gastronômica do meu apartamento. E quando eu voltei para São Paulo, a varanda pronta, aí, de novo, meu filho falou, papai, vamos gravar o que você faz. E eu vivo na cozinha mesmo. Eu adoro cozinhar. E aí, o que mudou? Que eu sempre cozinhei para minha esposa, para o meu filho, para minha família, para quem vai para minha casa, e hoje eu cozinho para todo mundo. Que é o canal que eu montei, Prieto na Varanda. Eu acompanho, até conversamos antes do início aqui do nosso Papo de Boleiro, que agora você está até com jaleco, quando você gravava numa banheira. Mas isso aí é para facilitar a minha vida, não foi nem pretensão. Embora não seria pretensão também, porque eu sou cozinheiro. Então, eu posso me uniformizar de cozinheiro. Sim. Mas a questão é que no programa que eu faço, nos dias que a produtora vai na minha casa para fazer a captação, eu gravo às vezes 3, às vezes 4 programas, 4 receitas, né? Então, tem algumas receitas, você bem sabe, são mais demoradas, coisas que vão para o forno, né? Uma carne que vai para o forno, uma torta que vai para o forno, que fica 45 minutos, 1 hora e pouco, ou na panela de pressão. E se não tiver, ficar trocando de roupa para dar continuidade para quem... Senão vai falar, esse cara é louco, estava de verde, agora está de vermelho. Cara. Então, às vezes, eu gravo 2 receitas quase que simultaneamente. Então, eu começo o programa aqui, agora a carne aqui vai na panela de pressão, vai ficar 1 hora aqui. Eu não fico ali 1 hora de braço cruzado com a produtora. Aí eu trocava de roupa, ia fazer um espaguete. Aí você agora troca de roupa para pegar a carne. Troca de roupa agora para mostrar o espaguete. Pô, meti ali o uniforme de cozinheiro branco e faço todos os programas. E qual que é o grande prato? Rapaz, esse é o grande barato. É a mesma coisa que você me perguntou de narrar. É a mesma coisa. Não, uma coisa é você perguntar qual prato você gosta de comer e a outra é de cozinhar. São coisas diferentes, né? É claro, você tem gosto. Agora, cozinhar, ali, para mim, tudo é um desafio. É fazer aquele prato acontecer. Fazer aquela receita ficar pronta e ficar boa. O que é ficar boa? É ficar, para a televisão, ficar bonita, né? Mas ficar gostosa, ela ficar legal. Você já está autoral? Você já criou pratos teus? Muita coisa. Você começa a inventar. Você começa a trabalhar com texturas diferentes de um prato, né? Coisas que você bate os olhos, não vê diferença, mas sente o sabor. Vou dar exemplo para não ficar aqui tão abstrato. Você pega, por exemplo, espaguete misturado com pupunha, né? Com um palmito desfiado. Você olhou para o prato, viu ali o espaguete e o palmito desfiado, você não vê a diferença. Sim. Mas quando você coloca na boca, você sente, né? Então, isso é um despertar legal para quem mexe com comida. Pô, que gostoso, que legal, mas o sabor e a textura são diferentes. Aí você começa a testar coisas diferentes. Por exemplo, nós temos falado de alguma coisa bem tradicional, um carbonara. Espaguete à carbonara. Aí você sabe que o espaguete à carbonara é o espaguete, as gemas de ovos, bacon, o pecorino, ou guanciale, que não tem bacon, usa bochecha. Quem tem guanciale, bochecha no porco, senão usa o bacon. Exatamente. Então, ali com a pimenta. Então, esse é o carbonara. Então, você vai fazer o tradicional, que é o espaguete à carbonara. Mas você não pode fazer uma outra coisa à carbonara? Pode. Então, aí você começa a fazer outras coisas. Eu cheguei a fazer um risoto carbonara. Que legal. E esse é o grande barato das viagens que a gente fazia, que teve esse privilégio. Onde nós vamos comer? Num restaurante diferente, um vinho. Cara, isso
Esse, para mim, era o grande barato, é o grande barato da profissão. Claro. Hoje eu já não estou viajando tanto, estou mais no estúdio. Você ainda está viajando, acompanhando os bastante. jogos. Mas era assim, era um negócio sensacional, a possibilidade da descoberta, cara. A gente tinha uma oportunidade de estar vivendo um fato, estar vivendo um lance que todo mundo queria estar, e ainda tinha esse tour gastronômico, que era a coisa mais louca da história, né, cara? Eu fui fazer aquela final da Libertadores da América lá em Madrid, né, o Boca e River, Sim. no Santiago Bernabéu. E eu me lembro, nós chegamos lá, acho que 4, 5 dias antes da decisão, né, para fazer cobertura, a chegada dos times, o treino e tal. E era um negócio diferente, né? Decisão de um torneio sul-americano na Europa. Sim. Né? Então tinha um monte de coisa para a gente discutir, enriquecer os programas e tudo mais. E aí eu me lembro que eu frequentava um restaurante em frente ao hotel que eu estava hospedado. E aí, numa noite, eu fui sozinho jantar e eu estava ali, os caras começaram a trazer umas entradinhas diferentes, um negócio e tal. E eu estava com a camisa da TV, que você também usou muito, com a bandeirinha do Brasil. Aí, Isso sempre foi sempre trouxe coisa positiva para gente. Exatamente. Aí o garçom falou assim, o maître, gostaria de falar com o senhor, tal, se importa se ele vira? Imagina, fica à vontade. Aí o maître veio e falou, estou vendo a sua bandeira do Brasil, ouvi seu sotaque, você é brasileiro, né? Sou brasileiro. Você tá, desculpa, né? Você está trabalhando aqui? Sou jornalista, eu vim narrar a final aqui. E eu estava hospedado do lado do Santiago. Que bacana, que legal e tal. Quer sentar aí? Eu estava sozinho. Não posso sentar, mas ficou batendo papo. Ele falou, vou ali falar com o chefe, porque foi o chefe que perguntou, né, quem era você, porque ele é torcedor do Madrid, que é o Real Madrid, apaixonado por futebol. Falei, que legal. Pede para ele vir aqui, porque eu sou apaixonado por cozinha. Pô, Pedro, sabe que eu me lembrei agora, velho? A gente estava na Copa América, na Colômbia, cara. Lembro. E a gente estava num restaurante, num hotel aqui, e a gente atravessou a rua para ir comer num outro, acho que é Tony Romas, o que é? Tony Romas. E aí, cara, naquela época a Colômbia era muito violenta. Do tiroteio? Você vai falar? Tiroteio? Cara, nós estamos saindo do hotel pra gente atravessar. E aí, era proibido andar 2 caras numa moto. Tentaram fazer um sequestro em frente da gente. Você lembra o tiroteio? Nós jogamos no chão. Você, o seu Tete. Não. Olha aqui, ó. Vamos lá. Do começo, então. Para embarcar para a Colômbia, então, você se lembra? Comida. Você se lembra que até mesmo as equipes para ir fazer, então tinha gente que não queria ir, medo da Colômbia. A seleção quase não embarca. É. O Mauro Silva ficou. Exatamente, o Mauro não viajou. Ele estava dentro, foi a primeira competição no Filipão. Aí eu vou para o aeroporto para embarcar para a Colômbia e tinha um garoto com a gente. Infelizmente eu não lembro o nome dele agora. Um garoto para viajar com a gente, estava começando, que era filho... Claudinho. Hã? Claudinho. Filho do seu José Lázaro. Claudinho lá, gente bonita. Aí o Lázaro veio falar comigo, seu Lázaro. Falou, olha... Cuida dele. Meu filho vai viajar com você. Ele estava começando. Pelo amor de Deus, hein? Vocês estão indo para Colômbia. Grande abraço, seu Zé Lázaro, Claudinho, nunca mais viu. Né? Então, e eu não me esqueci disso. Você lembra desse dia, cara? Então, aí nós estamos no hotel. Vamos comer. O menino olha para mim e fala, posso ir com vocês? Eu falei, claro que pode. Eu, na minha ingenuidade, à noite, falei, nós vamos jantar, né? Eu falo para ele, não, você vai ficar aqui? Sim. Vamos embora e tal. Foi o que ficou na minha cabeça. Porque eu me lembro que a gente estava no salão, a gente estava no salão do restaurante e as paredes, 2 paredes do restaurante eram todas de vidro. E 2, um quadrado, 2 era a entrada do hotel, que era o restaurante do hotel. Sim, isso. Era vizinho do hotel. Exatamente. E aí essas 2 aqui de vidro, então a gente viu uma avenida assim longa, tinha uma vista bonita e tal. Eu estou aqui de frente para a rua, com o menino de costas para a rua no vidro, você sentado ali do lado, estamos batendo papo. Acho que seu Tete estava também junto, cara. Eu não lembro. Seu Tete Alfonso estava, acho que seu Tete estava. Aí eu me lembro que eu olho assim no final da rua e vejo 3 policiais que vêm no meio da avenida com 2 armas, uma em cada mão, e atirando. Que isso? Demora um pouco para cair a ficha.
Aí aquele barulho, aquele tiroteio se aproximando da gente, né? E o pessoal no restaurante começou a parar, descer. Lembra que eu fiz? Que eu joguei a mesa em cima do menino, joguei ele no chão, joguei a mesa em cima dele e abracei ele. Deitei abraçado nele. Eu falei, pô, o pai dele falou. E você sabe o que foi aquilo? Era uma tentativa de sequestro. Tentativa não. Sequestraram uma filha de um senador. Que estava no hotel. Ela estava saindo do restaurante. Exatamente. Do hotel em frente. Filha do cara, você tá falando de comida, me veio ali. essa loucura. Você virou. E cara, eu na minha casa. Você lembra da comida? Eu lembro do menino, Cláudio. Joguei a mesa nele, eu lembro que ele estava deitado no chão, um olhando para a cara do outro, e eu em cima dele. Cara, que você falou, a gente começou a ouvir os pipocos, aí demorou para cair a ficha. E os caras bang, os caras vinham. Os caras vinham. Sim, mas motos, os motoqueiros, cara. Mas no primeiro momento eu olhei lá ao fundo, coisa assim de uns 200 metros, e vinha, o policial vinha com as duas mãos. Pé. Acabou o jantar. Atirando assim ao Léo, né? Cara, que tem história boa também, mas essa daí me veio agora, de comida, loucura. Isso foi em Cali. Cali, na Colômbia, a seleção brasileira, a seleção brasileira, ela treinava ali no centro do América, né? Eu me lembro que foi a época, o Filipão até fez churrasco com os caras, lembra? Fomos jantar, deu uma confusão de jantar com o Filipão e o Orlando Duarte. Eu não fui, que eu estava trazendo matéria, entrando ao vivo, eu não pude ir. O Filipão tem história, cara, tem história. Pô, queria agradecer demais, se ficar aqui tem mais uns 5 dias de papo. Cara, Preto, muito obrigado. Espero que você em breve faça essa regata, essa volta aí ao mundo que você quer fazer. Quero fazer. A volta ao mundo ainda não estou planejando. Mas dá para ir até a África. Mas atravessar o oceano todo, de verdade. Que legal. Em breve? Eu não preciso nem comprar barco para isso, mas eu quero entrar como tripulante em alguma embarcação que vai fazer. Eu já tive, procurem aí, Tio Spinelli. O Tio Spinelli já fez essa expedição 4 vezes, saindo do litoral brasileiro até a cidade do Cabo, na África do Sul. Que nós estivemos lá fazendo a Copa. Estivemos lá fazendo a Copa. E voltando. Ele fez 3 vezes. Na 4ª vez, ele foi até a metade do caminho e teve que voltar. Que é um veleiro. Teve problemas de previsão do tempo, não deu certo a janela meteorológica. É isso tudo que me encanta, entendeu? Porque não é simplesmente você ir lá levantar a vela. Tem todo um barato, né? Um planejamento gigantesco de entender do motor e tal, comida. Eu conversei com ele e falou, tem uma coisa que eu não gosto de fazer no barco é cozinhar. Eu não gosto de cozinhar. Então, você que cozinha e adora, é um tripulante que a gente precisa. Você pode até não saber isso, aquilo e tal, mas você vai aprender, tem que fazer o curso primeiro com ele, para depois poder fazer a viagem. Enfim, é um plano. Bom, aqui com certeza vai se concretizar. E quem quiser conhecer um pouco da culinária do Prieto... Prieto na Varanda. No YouTube. No YouTube. Legal. E no meu canal, Fernandinho, agora eu ampliei. Eu estou me sentindo um dono de televisão agora. Porque agora na internet todo mundo vira dono. Agora eu virei dono, agora eu tenho a minha televisão. Então, no meu canal, Prieto na Varanda, tem lá as receitas, tem quase 300 já receitas de pratos. Então, você gosta de gastronomia, vinho? Eu tenho o meu parceiro Dicas de Mendonça. Pode falar? Pode, lógico. Dicas de Mendonça, que é o meu parceiro do vinho, e tenho a Master Meat House. Você adora churrasco, eu sei que você gosta de bons cortes de carne. Então, a Master Meat House, que é o meu parceiraço, o Lúcio, o Renan. Então, tem lá a gastronomia, tem as entrevistas, que você é meu convidado agora também. Vamos embora. Para ir lá, você escolhe um prato, você cozinha também. Eu engano. Então a gente faz diferente. Lá você cozinha e eu entrevisto você. Passar fome. Já levei o Mauro Betting lá, já levei o Simoninha para falar pizza, de música. Né? O Mauro Betting faz pizza. O Denilson foi. Denilson come. O Alvinho, o Álvaro José foi para falar de Olimpíada. E a gente tem também um programa todo domingo, às 20h30, que é a live depois da rodada do Campeonato Brasileiro. Legal. Eu estou montando uma televisão. Agora é aquela história, né? Você quer fazer do seu jeito? Agora é sua.
Valeu, Prietão. Um abraço. Obrigado. Gente, Sucesso. Valeu, muito pessoal. legal. Nivaldo Prieto aqui com a gente. Papo de Boleiro tá aí nas redes sociais. Entra lá, dá seu like. Você sabe, aqui a conversa é diferente. Valeu, até mais.